primeira frase que eu quero trazer para vocês aqui é que um novo ciclo ele vai trazer desconforto. Ele vai fazer o seu racional falar para você assim, por que você? Só que a sua alma tem que entender que ela tem que governar sobre o seu físico e a direção do espírito. O sentimento que eu tinha quando eu entendi quem eu era eu falava para as pessoas assim, eu estou muito atrasado, eu preciso acelerar. Calma. Mas olha o tempo que eu fui bobo na minha vida. E o tempo não andava, ou andava muito rápido, ou andava muito... E eu entendi que eu ficava assim, eu preciso remir o tempo, porque eu estou atrasado, eu perdi. Simplesmente porque eu não entendia quem eu era. Então eu trouxe um pouquinho de identidade para vocês aqui. Quando a gente fala de identidade, a gente vai lembrar de Gênesis 1:26. Só que para eu entender quem eu sou a imagem, eu tenho que entender quem é Deus. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu quero que vocês respondam. Tá melhor? Melhorou um pouquinho aí o som, não sei, não percebi? Ok. E para eu entender de quem eu sou imagem e semelhança, eu tenho que entender quem é Deus. Como é que aconteceu com Pedro? Quem as pessoas falam que eu sou? E Jesus, né? Perguntou para Pedro e alguns perguntaram, João Batista, Elias, e Pedro responde, tu és o Cristo. E Jesus responde para ele, tu és Pedro. Então, quando eu entendo quem ele é, eu entendo quem eu sou. Eu quero começar te fazendo uma pergunta, você vai responder no impulso que está no seu coração. Ou que está guardado aí bem rápido. Quem é Deus para você? Tudo. Tudo? Eu estou acostumado a interagir. Estou acostumado com mesa. Quem é Deus? Meu pai. Teu pai? Quem mais? Criador. Eu vou começar quem era Deus para mim no meu primeiro impulso, há 4 anos atrás. Quando eu escutava Deus e Evangelho, eu lembrava culpa, fugitivo, pecado, castigo, longe. Porque eu entendi do Evangelho comportamental, eu não entendi sobre o Evangelho da identidade. E eu olhava e falava assim, se eu tenho que ser bom para estar perto de Deus, se eu estou ruim, eu não tenho como estar perto de Deus. Nunca ninguém tinha me explicado com tanta clareza que o comportamento ele é fruto, ele não é semente. Você vai para ele do jeito que você está. E no processo, o fruto é o comportamento mudar. Então, como eu tinha essa crença para Deus, para mim era um caminho sem volta, porque eu não tinha como desfazer as coisas erradas que eu já tinha feito, eu não tinha, na minha crença, eu não tinha como vivenciar essas coisas novas. Então, ou seja, eu nunca mais tenho volta para Deus. Aí, quando eu ouvi isso, eu falei, ou tudo que me ensinaram é mentira, ou tudo que eu aprendi estava errado. Ou as minhas crenças e as minhas interpretações sobre quem Deus era, estava totalmente errado. E eu brinco assim com todo respeito e temor, que como se eu tivesse feito um teste para Deus. E eu comecei a orar de manhã, e eu falei, tá, as misericórdias se renovam todas as manhãs. Voltei a ler a Bíblia, e foram experiências em cima de experiências, com todos os meus comportamentos errados. Só que o amor dele é tão constrangedor que não tem como não mudar. Não tem como não se aproximar dele e entender quem ele é, e se eu sou imagem e semelhança, não tem como. E eu fui estudar um pouquinho sobre imagem e semelhança. Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança e governe ele sobre os animais da terra, do ar, da água. E aquilo que eu via de Deus não era realidade. Deus criou o homem e Deus é amor. Só que o amor começa com liberdade. E quando a gente estuda, começa Adão cai. Aí na crença que eu tinha para Deus, era o que? Adão errou, Deus é bom, Deus é puro, não tem como ele relacionar com Deus. Só que não foi isso que aconteceu. Ele pergunta para Adão, aonde você está, não o que você fez. E passo para a próxima, eu começo a estudar de novo a palavra, e eu vou para Abraão. E Deus dá uma promessa para ele, sobre as nações, sobre tudo que ele teria. E Abraão fala assim, Deus, deixa comigo que eu tenho um jeito melhor com a minha esposa aqui. Na nossa mão poderosa tem uma estratégia melhor que a sua. E ele tem um filho com Agar. E quando aquilo acontece, eu olhando na forma como se eu entendesse quem Deus era, eu falaria assim, está na hora de trocar esse cara da promessa, Deus. Não tem como. Porque ele quer resolver com a força do braço dele.
E Deus não troca Abraão. Eu vou para o próximo, aí eu começo a estudar sobre Moisés. Deus precisava de um libertador sem violência. E ele comete um homicídio. Aí falou, Deus, arruma outro, que é sem violência. Deus não troca Moisés. E ainda faz um assassino escrever assim, não matarás. Isso aí me traz todos os conflitos que eu tinha na minha vida. Como pode? Quem Deus é de verdade? Ou quem Deus era? Quem é o Deus que eu achava que eu acreditava? Que eu achava que eu vivia? E aí eu vou pro principal para mim, Davi. O homem segundo o coração de Deus, que adultera, comete homicídio. Na nossa sã consciência ou na nossa capacidade de interpretar Deus, não tem como o homem segundo o coração. É aí que entra a principal crise que eu entendo. Nós rotulamos as pessoas pelos erros. Deus rotula por quem você é, independente daquilo que você fez. As consequências dos nossos erros são muito grandes. Quando nós erramos, aconteceu com Davi. Mas quem explica um amor desse? Quem explica? Quem de nós aqui teria um olhar e falar, Davi é um homem segundo o meu coração, segundo o coração de Deus? A gente não teria essa ótica. Só Deus consegue enxergar. E eu falo, pera um pouquinho. Então, o homem está acostumado a definir Deus por aquilo, está acostumado a definir o outro por aquilo que ele faz. Nós estamos acostumados a olhar e falar assim, você conhece fulano de tal? Qual? Aquele que já faliu? Aquele que já quebrou? Aquele que já aconteceu isso, aquilo? Só que a ótica de Deus não é a mesma da nossa. Eu não era meus erros, eu não era aquilo que eu já tinha falhado, eu era aquilo que Deus me chamou antes da fundação do mundo. Foi a primeira crise existencial realmente de transformação, de sair de dentro para fora e falar assim, parece que... Lembra daqueles filmes que tinham aquelas bolas de ferro carregando no seu pé? E eu falava assim, eu tinha vontade de correr. Eu tinha vontade de correr porque assim, aí eu pego um cara como Davi que escreve assim, como é bom todas as manhãs anunciar o seu amor leal e ao me deitar a tua fidelidade. Eu falei, pera um pouquinho, o que Davi pensava para escrever isso? Ele levantava e falava, como é bom anunciar o seu amor leal. E ele já poderia falar, ao me deitar a sua fidelidade, independente do que ia acontecer no meu dia. Se meu dia ia ser maravilhoso, se eu ia acertar, ou se eu ia errar. A hora que eu deitar, eu vou provar da fidelidade dele. Não tem como. Em Davi, eu penso que em alguns momentos, ele deve ter olhado e falado assim, para mim também não tem mais jeito. Alguns momentos pode ser que tenha passado na cabeça dele, os meus erros não têm volta. Só que quando eu começo a ler sobre ele, tem um versículo que diz assim, não me esquecerei dos seus preceitos, porque os seus preceitos me têm vivificado. Ele não fala conceito. Preceito significa ideia original. Deus, qual que é a sua ideia original sobre mim? E aí eu vou compartilhar uma palavra com vocês em Salmo 139, 7. O Davi, que tinha errado, que tinha passado tantas dificuldades, provavelmente em algum momento falou, será que tem volta para mim como humano, como homem falho? Ele escreve assim, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, entristeceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra.
os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro, todas estas coisas foram as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Esse não era o Deus que eu achei que eu conhecia. Que amor é esse? O Evangelho não era comportamental como eu imaginava. E como ser constrangido. Quando eu mando parabéns para alguém, eu sempre mando assim: parabéns por esse novo ciclo. Que você se permita ser constrangido pelo amor dele da forma que você nunca foi. Porque a gente não consegue entender. A identidade, ela é independente do que as pessoas nos criticam ou nos elogiam. Se você depende do elogio, você cai nas críticas. Mas a identidade está baseada naquilo que ele falou. Ele não acha, ele tem certeza. Ele tem certeza quem eu sou, quem você é. O seu erro e o meu erro nunca vai definir quem nós somos. Tudo é cíclico. Os momentos maravilhosos da sua vida vão passar. Os momentos difíceis também. Várias crises. Vários momentos. Eu não sei quem gosta de momentos de crise. Eu estou num novo ciclo de crise. É muito bom viver isso. É muito bom. Abraão, leste leha. Saia para ti mesmo. Qual que é o sentido da vida? Para dentro. Para dentro. Quando a gente estuda identidade, camadas da identidade, uma muito interessante é a camada 3, que é autoconhecimento. Primeira camada, você entende o que é o projeto de Deus para você. Você é um governante. Você é imagem e semelhança. Segunda camada é quando você entende e aprende a se olhar como Ele te olha. Isso é muito bom quando a gente começa a experienciar. Mas a camada 3 da identidade, ela só você age. Quando você se coloca em zona de desconforto. Quando você tira do papel o projeto que você não sabia, independente se vai dar certo ou não. Você entende que resultado, ele não é positivo, ele pode ser negativo, mas ele é resultado. Você aprende a ter resultados novos, problemas novos. Esse é um novo ciclo de ativação dentro de você. Nós estamos em um novo ciclo. Nós precisamos de novos problemas. A gente precisa aprender a amar as crises. A gente tem alguns grupos de transbordo, e mês passado me chamaram para ministrar, e eu falei, o que eu vou falar? E realmente não vinha nada assim no meu coração, e eu acordei cedo, começa às 6 da manhã esse grupo, e eu falei, eu vou compartilhar o que eu vivo. Eu tomei algumas decisões que me deixaram em crise, e eu falei, em todos os momentos a gente compartilha quando deu certo. E eu falei para eles, eu vou abrir aqui o meu coração. Eu estou em crise, porque eu aprendi a viver de decisão e não de condição. Só que o processo é difícil. O meu racional fala para mim, você fez besteira. O meu coração fala, amo o processo. Aprenda a amar todos os dias. Os dias são únicos, eles são memoráveis. A gente tem lá na loja uma frase muito interessante assim: tempo não é dinheiro, tempo é vida. Desfrute o tempo inteiro. Eu escrevi embaixo, nós derrubamos as pontes e os barcos que nos trouxeram até aqui. Não tem mais volta. Todas as decisões que você entra para romper. Você entra para crescer, você entra para aprender. Independente se está dando certo ou se está dando errado. Aprenda o processo. Ame o processo. Camadas da identidade. Depois vem Jesus. O Deus em carne. O Evangelho em carne. E aí eu vou continuando estudando esse cronograma na minha nova ótica, entendendo que Deus me amava, independente dos meus comportamentos. E eu continuo entendendo mulher adulta, qual rótulo. Deus chega na intimidade por ele e fala assim, vai e não peques mais, te faz mal. Aí eu passo, vou lendo, vejo ele escolhendo os discípulos, e chega num cara, Zaqueu, como você falou. Quem é Zaqueu na nossa ótica, ou naquela época? O publicano. Vamos jantar. Aí eu falo, que Deus é esse? Chega em Gadareno. Quantos rótulos Gadareno não tinha?
Quantos rótulos será que o Gadareno não tinha? E quando ele bate de frente com o verdadeiro evangelho, Jesus liberta, cura ele e fala: vai e conta para os seus quão grandes coisas o Senhor tem feito. Eu não sou nenhum deles, mas eu sou o Diego, e muitas vezes nas minhas crises de identidade, que a gente nunca rompe tudo de uma vez, a gente vem passando ciclos. E minha vontade é falar: o que eu vou falar? Eu lembro assim, vai lá e só fala quão grandes coisas o Senhor tem feito por você. Não, talvez não saiba tantas coisas ainda, mas assim, as experiências que Deus tem dado tem sido tão forte sobre identidade. A gente ministra tanto, fala tanto sobre identidade cultural, sobre a nossa identidade que as pessoas falam ao nosso respeito, que a gente sempre define. Aprenda a se olhar como Deus te olha. Quem segura um cara desse? Que crítica para essa pessoa? Você é bonito, o problema é seu. Você é feio, o problema é seu. Eu sou imagem e semelhança. Esse projeto seu não sai do lugar, não vai dar certo. Aí eu falo com o meu racional assim, quando ele me acusa e fala assim: vai dar tudo errado. Eu falo: você não sabe de nada. Você só sabe daquilo que você vê. Você sabe daquilo que você toca. Você está acostumado com o seu viés negativo falar para mim: vai dar tudo errado. Eu falo assim: já deu tudo certo, não tem como dar errado. Em tudo eu vou aprender, em tudo eu vou crescer. 3 passos em tudo que a gente vai fazer: começa, corrige e ajusta. Sem perfeccionismo. Eu nunca fiz nada por perfeccionismo. Eu nunca abri meu negócio por perfeccionismo, por crença. Por crença de merecimento, por crença de autoimagem. Começa. Independente do projeto que você tem hoje, só começa. Deixa para corrigir no processo. No percurso vem o recurso, vem o aprendizado. A gente tem alguns desafios nesses grupos, e um deles é um livro, Bada. Quando a gente começa a estudar sobre processos, sobre quem eu sou, sobre desfrute ser um estilo de vida, eu comecei a perceber dias bons e dias ruins. Talvez nos dias ruins a gente passe um pouco mais tenso, um pouco mais nervoso, seja normal, porque a gente está com problemas. E eu comecei a perceber que nos dias bons, talvez eu não tenha desfrutado como merecia. Eu comecei a perceber que no Natal em casa, a gente ficava tão preso com o processo de preparar tudo que o Natal passava e eu não desfrutava. Todos os processos bons que a gente passa, eu aprendi que a gente também estava perdendo a alegria, no meu caso. Aí eu entendi que o desfrute é um lifestyle. Dias bons e dias ruins. Aprenda a desfrutar todos eles. Aprenda a crescer em todos eles. Eu perdi a alegria nos dias bons também. E eu falei: a identidade não vai me deixar mais perder essa alegria. Vem um cara muito conhecido chamado Paulo. Quem que rotulava Paulo? A gente pode dar vários rótulos para Paulo aqui. O mais conhecido, o perseguidor de cristão, de crente. Quem daria uma chance para Paulo? Quem olharia o potencial dentro de Paulo? E Paulo dá de frente com uma carreta e tem uma experiência no reino. E Paulo poderia carregar N coisas de passado com ele, tem um significado muito rápido. E Paulo escreve assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Que está certo que nem a morte nem a vida. Pessoas que passaram e tiveram a identidade ativada. Esse aqui é o meu pequeno esboço para compartilhar com vocês sobre identidade. Quem eu achava que Deus era, quem Deus é de verdade, e aquilo que eu tenho aprendido. Em uma das reuniões a gente teve uma conversa assim: eu já sei de cor e salteado que é identidade. De trás para frente, de frente para trás. Como que eu ativo isso dentro de mim? Como que eu ativo? Eu gosto de compartilhar, gente. A gente só ativa ela com experiência. Talvez você passe na rua um dia e uma pessoa te ofenda, e você fica bravo e você grita. No dia seguinte ela te ofende. Você fala: deixa pra lá.
No terceiro dia você fala, eu não vou nem ouvir. No quarto dia você fala assim, ela está falando sobre ela, sua imagem e semelhança. Você começou a ter experiências com Deus. Você começou a ter experiência sobre identidade. Enquanto você não tiver experiência, não ativa. Porque senão fica só na palavra, na escrita. Tem que ter experiência, tem que passar por problema. Tem que olhar aquilo e falar assim, não está falando sobre mim, está falando sobre ela. Eu não sou isso. Tem que experienciar todos os dias. Enquanto não tiver experiência, não entende. Já ora por ela. Ora por ela. Eu tenho algumas perguntas interessantes para os grupos que eu participo. E um deles é, o que é melhor? Se sentir amado ou saber que é amado? Saber? Respondi. Se sentir amado? Eu acreditei a vida inteira que era se sentir amado. Isso é só um ponto de vista, tá? Só que eu vi que em maioria dos momentos eu não sinto de crise. A maioria dos momentos de crise eu não consigo me sentir amado, porque eu estou tenso, eu estou resolvendo problemas, eu estou mais fechado. Mas eu tenho certeza que eu sou. Então eu aprendi que se sentir amado é maravilhoso, mas saber é a melhor coisa que tem. A gente passa por desafios físicos, a gente fez corridas, e foi muito interessante que a gente correu uma maratona. E durante a maratona ficou só eu e Wagner, depois dos 20 e poucos quilômetros, e eu falava para ele assim, e aí? É melhor sentir ou saber? Você está se sentindo amado agora? Ou você só sente assim, para que você está cansado? Gente, depois dos 30 quilômetros é só psicológico. Meu corpo está travado, meu joelho está doendo. Aí eu falava para ele assim, por que você jejua? Não é para ter mais experiências? Para mortificar sua carne? Sua carne só fala para você, para que você está morrendo. Falei para ele, começa a falar doideiras com Deus agora, porque Deus vai dar experiências novas. Falei para ele, a gente não veio fazer uma maratona para correr. Eu vim caçar experiências novas. Eu vim ter experiências novas com Deus, e é isso que eu vou procurar, é isso que eu vou achar. Aí eu comecei a falar para ele sobre casamento, coisa. Eu falava para ele, quem que é mais transbordante? Fulano de tal ou fulano de tal? E ele ficava me olhando assim, eu falava para ele, os dois, porque um tem 2 talentos, o outro tem 5. Deus não nos mede na mesma régua. Falei, você entende sobre isso? Falei, você entende sobre casamento agora? Olha a percepção de Jesus com família. Aí ele ficava olhando para mim assim, eu falava, pode falar, porque o seu corpo nem tem como gritar nada. Agora é hora de ter experiências novas. Foi uma experiência maravilhosa. No final, faltando 200 metros, as pessoas gritam os nossos nomes, porque está na plaquinha. Então é muito emocionante. Você está extremamente cansado, mais de 4 horas correndo. E quando você chega no final, as pessoas, parabéns, vai lá, fulano de tal, e grita o seu nome. Eu falava para ele, essas pessoas não estão gritando o seu nome, mentaliza agora. São as pessoas que estão falando assim, sabe a transformação que Jesus fez na minha vida, através do movimento que você gerou, depois que eu conectei através de vocês. Você não sabe, meu casamento foi restaurado, minha identidade foi ativada. Você não tem ideia disso. Ele começou a olhar assim, eu falava para ele, mentaliza isso. Essa multidão de pessoas são pessoas do reino. São pessoas que estão gritando por Jesus. Falei para ele, é isso que a gente veio caçar aqui, ó. Essa experiência nova é mentalizar isso. Quem somos nós nessa geração? Eu falo para ele assim, nos grupos, nós somos como a viúva de Naim quando Jesus encontra ela. Quem vai parar o funeral? As pessoas passavam e aquele funeral não parava, mas quando ela encontrou Jesus, eu falei, essa geração ela é viúva e as pessoas estão mortas. Eu falei, nós somos essas pessoas que vão dar de frente com esse funeral. E quem vai parar o funeral? Eu falava para ele, a gente. Eu falava para ele, cara, entenda, mentaliza isso. Gente, mentaliza isso. Aonde você passar, quem vai parar o funeral somos nós. Essa geração está morta, ela é viúva, ela não tem paternidade. Quem suporta isso? Uma vez o Israel fez uma pergunta para mim, a diferença de reino e religião. Ele falou assim, tudo que você aprendeu sobre religião e reino, você tem um negócio na esquina de frente, tem outro negócio. E essa pessoa não tem Jesus. E você tem. Qual que é a oração que você sempre aprendeu? Só tem um cliente e o seu negócio vai fechar. Eu falei, eu aprendi a vida inteira, Senhor, sou filho. Manda esse cliente aqui. Ele falou, então, o reino tem uma outra ótica. Senhor, ele nem sabe quem é o Senhor. Manda esse cliente lá, porque se ele faria, eu não sei o que ele vai fazer da vida dele. Mas se eu quebrar, eu tenho o Senhor. Da mesma forma, o Senhor vai me dar força, o Senhor vai me reerguer. E aquilo me confrontou, as minhas estruturas sendo abaladas. E eu falo, isso é reino. Gente, eu vim compartilhar com vocês 3 fases.
Jesus, Ele é o meu Senhor, eu reconheci isso. Ele é o meu Salvador porque eu creio nisso. E Ele é meu amigo. São frases que a gente precisa entender. Não existe amor maior do que aquele que morre pelos seus amigos. A gente tem um grupo novo, 3, 4 meses que eles estão pedindo para ter um estudo bíblico. E nos momentos de crise eu falo que eu vou orar, eles falam, você está orando? Eu falo, cara, eu estou quase discutindo com Deus, me ajuda, por que tem assim? Aí ele fala assim, e dá aquela crise nele, eu falo, ele é meu amigo, eu falo para ele abertamente, com todo o temor. Deus, me ajuda, por que tem que ser assim? O senhor é meu amigo, eu estou em crise. Como que eu faço? Me dá sabedoria. Nem sempre eu estou na oração parada, religiosa. E eu falo para eles assim, ele é meu amigo. Eu posso falar com ele assim, me ajuda. Acho que não tinha que ser assim não. Aí eu falo, mas o senhor sabe mais que eu, né? Quando eu tive que explicar para minha esposa que Jesus era uma pessoa, o maior exemplo que eu usei para ela, ela adora andar de bicicleta, cedo, e ver o dia nascer, aquele gelado do frio. E eu falava para ela assim, Deus é uma pessoa, Ele ama relacionar. Eu vou te explicar de uma maneira que você nunca mais vai esquecer. Toda vez que você pegar a bicicleta, Ele vai falar assim, posso ir com você? Posso, Ale? Deixa eu junto. Eu gosto também. Sabe aquela brisa da manhã que você ama? A hora que o dia tá raiando, eu tava lá quando foi feito. É muito bom, eu gosto demais dessa brisa da manhã também. Eu tava lá quando o sol foi feito, só que você é minha obra-prima. Você é o ápice da criação. Deixa eu andar de bicicleta com você, vai? Por favor. Ele ama relacionar. Ele é o seu amigo. Gente, identidade ativada. Novos ciclos. Hoje é o aniversário da igreja. 3 anos. Ciclo de aliança. Todo novo ciclo vai te trazer novas dificuldades, novos problemas, novos ambientes. Você vai ter que crescer. Crescer vai. Na vida não tem cesárea. Mundo real e mundo ideal. O mundo ideal é aquele perfeito na nossa cabeça. Que a gente quer que as coisas aconteçam tudo certinho, mas ele não existe. Mundo ideal e mundo real. O mundo real onde os cheiros estão ativados, as cores, o dia a dia. Então aprenda, o mundo real não tem cesárea. Vai ter que ter dilatação. Ao caos. Aprenda a amar as dificuldades. A gente não quer amar. Aprenda a estar nos momentos de crise e falar, isso é muito bom, isso está me transformando numa pessoa. Isso está aumentando a minha resistência. Deus vai falar para você, vamos, agora você tem 5 talentos. Agora você tem capacidade. Na parábola dos talentos, cada um segundo a sua capacidade. Agora você aguenta 5 talentos. Agora eu vou pôr mais pressão, agora você vai para cima. Se eu colocasse 5 anos, você não ia aguentar, você não tinha capacidade. Você não tinha robustez ainda. Estamos todos no novo ciclo? Amém. De verdade? Está disposto a viver novos ciclos? Está disposto a amar o caos? A amar as dificuldades? A aprender com elas? A ver as suas dores e entender que lá tem a cura para as pessoas? Quem aqui já escreveu um livro? Quem vai escrever um livro? A gente não tem ideia quantas pessoas vão ser conectadas pelo livro. E exemplo próprio aqui, tá? Quando eu falo isso, talvez você fale, eu um livro. Eu falava, eu um livro. Eu vou escrever o quê? E eu comecei só a ver as minhas experiências. A gente não tem ideia o que é escrever um livro. Como a gente tira as coisas de dentro, a gente não sabe onde vai chegar. Quando a gente lidar com gente, quando a gente lidar com ativação de pessoas, é exponencial, você não consegue medir. Quantas pessoas serão atingidas por um livro? Agora, quantas pessoas não foram atingidas pelos livros que nós não escrevemos ainda? Alguém consegue mensurar? Ou porque o nosso lifestyle, o nosso estilo de vida ainda não acessou as pessoas? Porque muitas vezes a gente se preocupou muito em como Deus era, como Deus me vê, como Deus... E Deus só falava assim, eu te dei uma vida nova. Ser tu uma bênção.
É sobre ser. É sobre o seu estilo de vida acessar as pessoas. É sobre você cuidar da saúde e as pessoas que têm dificuldade começar a cuidar da saúde, chegar perto de você. E não é sobre o que ela quer, é sobre o que ela precisa. Você só se sentir amado, você já começa a cuidar mais da saúde. É sobre entender sobre o seu casamento e começar a crescer. E, pelo menos não sei aqui, nos nossos grupos, quando a gente fala de relacionamento e casamento, é o que mais surge conversa, o assunto vai, são 2, 3 horas, porque todos nós temos dificuldade. Essa semana eu falei para eles, vocês acham que só você tem dificuldade? Todo mundo tem, tá todo mundo crescendo, todo mundo aprendendo. E aí quando a gente começa a falar algumas coisas sobre postura de casamento, as pessoas começam a perguntar, aí não é sobre o que ela quer, é sobre o que ela precisa, sempre sobre isso. Você precisa entender quem é o homem, quem é a mulher, qual que é a postura de cada um. E de pregar, mas viver é muito importante nessa geração. Eu ouvi uma frase e me deixou em crise, porque ela não está na Bíblia uma vez. Não é só a geração do id, mas do vinde. Eu falei, como assim? Você tem que viver mais e as pessoas vão se aproximar de você. E aí vai ser não o que elas querem, o que elas precisam. Grana chama muita atenção. A gente fez reunião para falar de negócios. A gente fez um evento em Minas. Só que chega lá, a gente fala... O que menos fala é de grana. Começa a falar sobre identidade, sobre transbordo das coisas. Porque o que chama atenção é grana, e quando elas chegam perto, não é sobre o que elas querem, o que elas precisam. Vocês precisam entender o que é transbordo. Vocês precisam entender o que é ser próspero. Todo mundo acha que prosperidade é dinheiro, prosperidade é crescer. Riqueza é fruto, sabedoria é plantar. Ser próspero é crescer em todas as áreas. As pessoas nem sabem o que é isso. Como é que essa pessoa vai ter grana? O herdeiro, quando é menino, e nada difere de um escravo ainda que seja senhor de tudo. Gente, o reino ele é movimento. Acho que vocês já sabem disso. Depois que eu entendi isso, eu comecei a analisar tudo que envolve aquilo que eu faço. Eu falo, minha célula, se eu parar hoje, ela continua? Não, então ela está na força do meu braço. Ela não é movimento ainda. O meu negócio, se eu parar hoje, ele continua? Não, então ele está na força do meu braço. Ele não é movimento ainda. Porque quando Jesus falou assim, a mesma glória que eu tinha antes da fundação do mundo, Pai, eu envio eles. Jesus veio, gerou um movimento há 2000 anos, e nós participamos dele. Jesus ativou pessoas, mandou 2, mandou 70, e esse movimento hoje ele é enorme. Eu posso gerar N movimentos, mas se eu parar, esse movimento parar, ele está na força do meu braço. Isso me deu crise, porque eu falei assim, tudo que eu parar hoje vai parar, não é movimento. Aí eu começo a ler, eu vejo um Bezalel. Alguém lembra desse cara na Bíblia? Ele acordou com habilidades e com vontade de ensinar. Como assim? O reino é movimento. A gente tem passado algumas experiências muito fortes, principalmente nesse ano. Na virada de ano eu estava para mudar de apartamento, para casa. E a gente conectou um casal que morava do E conversando, eles são muito bacanas. Na hora eu olhei e falei, nossa, pessoas especiais, né? Ainda brinco sempre quando eu já dou esse choque. Eu falo, se eu que não enxergo um palmo na frente do meu nariz, eu enxergo uma pessoa tão especial, imagina Deus a hora que eu olhar esse cara, a hora que eu olhar esse casal. E vamos marcar um jantar antes de sair, a gente estava para mudar. E eu falei para eles assim, vem aqui, vamos jantar, vamos bater um papo. Começamos a sentar, bater papo mesmo, e não tem como a gente não surgir alguns assuntos quando a gente senta nas mesas, falar sobre identidade, sobre relacionamento, família, transbordo. E a gente falou para eles sobre as 5 linguagens do amor, não sei se vocês conhecem. Explicamos um pouquinho sobre relacionamento, acabamos transbordando sobre 5 linguagens do amor, e depois de uns dias ela voltou assim, eu estava pintando um apartamento para voltar, para sair. E ela vem e tá falando para ler assim, nossa, agora tanta coisa está fazendo sentido no nosso relacionamento. Agora eu entendo porque ele é assim. Ele está entendendo agora porque eu sou assim. Porque a linguagem do amor dele é X. E nossa, mas como foi diferente, uma clareza tão grande para eles. E eu estava pintando, eu estava escutando, eu falei, que legal. Aí ela falou, você não sabe, a gente encontrou um casal e a gente transbordou com eles. Transbordo é o termo meu, né? A gente compartilhou com eles. E foi muito interessante porque eles falaram, nossa, agora está fazendo tanto sentido. Cara, meu coração queimou e parou. Eu olhei para ele e falei, talvez eles nem saibam o que é reino, mas isso é reino. É transbordar, é edificar a família.
Cara, eu não acreditei na hora que eu olhei aquilo, um simples pintando um apartamento para ir embora. Eu falo, Deus, o Senhor usa em tudo, todos os momentos, não tem como. Trouxe uma alegria, eu falei para ele assim, traz eles em casa quando a gente mudar, a gente vai selar isso com um presente para eles. O que eles gostam? Tempo de qualidade de café. Compramos 2 xicrinhas com pires. Sentei eles e falei assim, talvez vocês não saibam o que é reino, mas o que vocês fizeram é reino. O reino é movimento, o reino é transbordo. Deus olha assim, Deus ama a família. Falei, não pare. Falei para eles assim, peguei o significado do nome deles, do nome dele, do nome dela. Alguém que não sabe o significado do seu nome, pesquise. Os seus bloqueios têm intimidade com o seu propósito. O meu bloqueio foi de falar. A minha vida inteira, meu bloqueio religioso ou de família foi para não falar, para me preservar a intimidez. E o meu nome significa conselheiro. Então assim, aí eu falei para eles assim, você nunca mais vai ser isso, você não vai ser... E deu um susto, porque para eles, nossa, como você está falando de mim? Eu falei, porque é só ler o contrário, seus bloqueios têm intimidade com o seu nome, com o seu propósito, quem você é. E eu falei, cara, que louco, isso dá uma alegria na gente muito forte. E eu fiquei tão feliz com aquilo, eu falei, Ale, como pode? A gente não consegue mensurar. Quando você ativa alguém, você não sabe quantas pessoas vão ser ativadas através daquela pessoa que você ativou. Falei, talvez não seja sobre um lugar, um ambiente, mas sobre uma geração, cara. Você não sabe quem essas pessoas vão ativar, você não sabe quem essas pessoas vão conectar. Depois de fevereiro entrou mais 2 casais que a gente conectou no evento em São Paulo e falava assim, então Diego, você tinha um estudo bíblico, vamos fazer um estudo bíblico? Aí eu falava assim pra ele, cara, quem que são esses daí? Com 27, 28 anos, 2 casais pedindo estudo bíblico. Aí eu falava, que estranho. A gente não está acostumado a ouvir isso. Vamos fazer aquele estudo bíblico? Não, mas nessa idade. E teve uma hora que eu falei assim, meu Deus, eu estou sendo negligente. Vamos, traz aqui, vamos fazer uma mesa, vamos fazer um café. Cara, faz 4 meses. Se tem uma coisa que eu estou entendendo num ciclo novo é que o tempo está muito acelerado. Eles estudam a palavra e transbordam de uma maneira que eu nunca vi. Com 3 meses, eu falo para eles assim, não tem mais volta. O nível de entendimento que Deus te deu, de clareza, não tem como você desver, não tem como tirar essas experiências dentro de vocês em 3 meses. Eu falei, eu estou lendo a Bíblia de novo depois de 4 anos para desconstruir as óticas que eu tinha sobre a palavra. E em 3 meses vocês ministram. Um dos casais, a moça fez um vídeo num History e falou assim, gente, eu estou aprendendo sobre identidade, tá tão bom. Vocês sabiam que de camadas da identidade? No Instagram. Eu estou aprendendo, estamos fazendo tão bem, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia. Ah, eu vou montar um grupo do WhatsApp aqui. 20 pessoas no grupo. Aí eu falo para ele, onde vocês estavam, mano? Onde vocês estavam que em 3 meses vocês estão falando desse jeito? Os meninos onde passou, eu encontrei um rapaz na igreja e contei um pouco do nosso movimento, ele quer entrar, ele quer participar. Aí o outro falou assim, só onde eu trabalho as pessoas começaram a fazer desafio, tá fazendo atividade física, não tá comendo açúcar, e agora todo mundo quer ir para academia. Eu falo, cara, vocês têm 3 meses estudando. Quem explica isso? O novo ciclo está muito acelerado. Quem explica? A nossa ótica não explica, não entende. Eu estou em crise. Eu falo, será que está certo, meu Deus? Será que eu estou... Está tão rápido? Será que eles estão entendendo? Eles estão, porque ele fala assim para mim, cara, se a gente contar o que aconteceu com a nossa vida em 3, 4 meses, as pessoas, todo mundo vão querer entrar, vamos fazer mais, vamos fazer desafio, vamos abrir grupo no WhatsApp. Porque eles dão uma olhada, olha o que era a minha vida 3 meses atrás. Olha o que aconteceu, há 4, 5 meses eu escrevi um livro, eu corri uma maratona. Aí eu pergunto, quem é mais transbordante? Eu falo para as pessoas, no nível dele, ele é extremamente transbordante. No serviço dele, as pessoas começaram a cuidar da saúde por causa da vida dele. E é sempre não é sobre o que elas querem, o que elas precisam. Elas só estão se sentindo amadas. Quando a gente se sente amada, a gente cuida mais. Eu tenho tido experiências tão fortes nesse ano sobre uma frase que eu gosto muito, quero falar para vocês. O combustível que te trouxe até aqui não serve para levar para o próximo. Um novo ciclo precisa de combustível novo. Eu falei isso para eles semana passada e eu vejo, vamos fazer eventos, vamos fazer café de negócios, vamos montar um movimento aqui. Aí eu vejo muito brilho no olho, eu acho isso muito bom. Só que eu falo assim, vocês estão muito felizes, né? Aí eu dificulto a vida deles. Vocês querem ter reunião? A gente vai fazer uma reunião de café de negócios no domingo, depois da atividade física que começa às 6 horas.
Aí eu falo, vamos ver se vocês estão afim mesmo. Aí eu começo a dificultar, vocês estão afim mesmo de crescer? Então tá, vamos fazer 90 dias de atividade física, vamos fazer natação, vamos entrar num triatlo, ficar a palavra todos os dias e gravar um history sobre falar sobre provérbios. Porque aí você sente, tem que ter robustez, porque as dificuldades vão vir. No primeiro dia que fizer um café, vão vir perguntas, vão vir pessoas, às vezes muito bem sucedidas que a gente financeiramente. Eles têm que olhar para ela e falar assim, é só a grana que você quer falar? Eu tenho identidade para transbordar para você. Então eu tenho dificultado a vida deles no bom sentido. Vamos embora, vocês querem crescer, vocês querem ir para cima? Deus tem sempre mais. O combustível eu falei para eles no primeiro dia, que a gente marcou no domingo, 6 horas da manhã. Eu falei, a primeira frase que eu quero falar para vocês, o combustível que trouxe vocês até aqui já não serve mais. Vocês querem crescer, vocês querem montar café de negócio, vocês querem transbordar o reino, então vai precisar de combustível novo, de um olhar novo, de gastar mais energia, de aceitar problemas novos, amar problemas novos, porque os problemas não te definem, ele faz você crescer. Uma outra frase que eu gosto muito, decisão em condição. Em fevereiro desse ano, a gente foi participar de um grupo em São Paulo sobre negócio que a gente estava querendo entrar, aprender sobre importação. E foi muito interessante porque era uma mentoria. Grana envolve, a gente sem condição, mas a gente foi aprender. E a atmosfera estava tão boa quando começou a falar do reino. E eu ouvi uma frase que me impactou. Tem muitos lugares que a gente não pode entrar com a Bíblia. Mas todos os lugares a gente pode fazer negócios lá. A gente pode montar empresas e as nossas empresas têm cultura. Aí eu falei, uau. Cara, eu saí de lá com a cabeça explodindo. E eu falava assim, que é isso? É esse ambiente que eu quero estar. É essa frequência. É um ambiente de negócios, mas aqui é sobre família, é sobre fidelização, de entender quem você é cada dia mais. É sobre entender sobre família, sobre reino, sobre propósito. E a gente veio naquela decisão, condição ou decisão? Condição ou decisão? E a gente veio no meio do caminho, chorando, e daqui a pouco a gente ria. Como é bom vontade de largar tudo e nem falar de negócio. E eu nem queria falar de negócio, só queria estar naquele ambiente. Queria estar falando de Deus, falando de reino, falando de família, e de levar a cultura do reino nos negócios. E Deus tem me confrontado de uma maneira muito especial. Tenha conselheiros nos momentos de crise. Isso é muito importante. É isso que eu ensino para eles nos nossos grupos. Nos momentos de decisões, tenham conselheiros. E eu liguei para uma conselheira, quem não conhece, chama Tânia, no meio do caminho, na viagem, chorando. E eu falei para ela, eu estou em crise, eu preciso tomar uma decisão, eu não tenho condição, mas é lá que eu quero estar, é no meio dessa frequência. Sabe o que ela respondeu para mim? Você quer sua resposta? Escuta a sua live da semana passada. Era sobre movimentos, sobre tomar decisões. Aí eu falei, uou. É muito bom ministrar, mas viver. E nós entramos nesse movimento. Teve algumas conexões muito fortes para nós. São Paulo, aprendendo sobre família, aprendendo sobre negócios, aprendendo, transbordando. Onde a gente chega na mesa, está sobre negócio e fala, você sabe as 5 linguagens do amor? Você sabe como funciona? Você sabe isso, sabe aquilo? E a gente está naquele movimento transbordando. E depois de fevereiro veio uma oferta para eu mudar a loja de lugar. Eu trabalho com carro, para quem não sabe. E eu falei, eu não vou, não tem como. Aí eles montaram uma outra loja que montou um prédio, entre aspas, um concorrente. Falaram, vamos lá, pô. Você precisa, eu te ajudo. Eu falo, não dá, é muito forte o aluguel. A gente baixa o preço. Ele falou, mas eu não tenho condições agora, alteração, vou ter que fazer uma fachada, e vai investir um dinheiro hoje que vai fazer falta na loja. Te dou um prazo para pagar. Eu falei, mas o prédio é grande, eu nem tenho carro para encher. Eu coloco uns carros para você lá. Aí eu olhei pro meu tio e falei, como é que eu falo não? Aí eu falei, agora, decisão ou condição. Aí eu tomo outra decisão, sem condição.
E as coisas têm acontecido, e no dia seguinte da inauguração da loja, a gente veio aqui no culto. E eu expliquei, a gente chegou cedo, orou, e eu estava falando sobre isso, decisão, condição, sobre favor. E eu falava assim, a lógica do céu é diferente da lógica da terra. A conta não fecha, a conta não bate. E eu falei, ministrei para um monte de gente, falei, cara, vocês não estão entendendo como a gente está aqui, a conta não fecha. E a gente estava aqui, e a Tânia falou, pastor, ora por eles. Não sei se você lembra. Você parou para orar por mim e falou assim, tem um negócio para te falar. A conta não fecha. A lógica do céu é diferente da lógica da terra. As mesmas palavras, eu falei, Deus tem me confrontado com as minhas próprias palavras, com aquilo que eu mais falo. Deus usa as pessoas para falar comigo. Então esse novo ciclo de identidade ativada vai fazer você andar por decisão e não por condição na maioria das vezes. Nós entramos nesse novo ciclo e vem abrindo várias situações. Para quem não, acho que eu não experienciei com poucas pessoas, eu tenho um mistério com relógio, eu ofertei muitos relógios. E sempre o melhor que eu tinha. Eu tinha 3, 4 relógios, depois fiquei um tempo sem nenhum. Quando eu sentia no coração, eu falava, vou te ofertar um relógio porque é um tempo novo, é simbólico para você. E eu ofertei vários relógios, e eu falei para Deus assim, Deus, para que seja claro para mim, o dia que o Senhor quiser me sinalizar um novo tempo, o Senhor faz alguém me dar um relógio. E o primeiro dia que eu cheguei aqui, no carnaval, a primeira palavra olhou para mim e falou assim, eu vejo um relógio acelerando. Há uns meses atrás, um amigo nosso desse grupo de São Paulo foi viajar para a China. E chega lá na loja, um relógio. Aí o nosso racional fala, será que é coincidência? Novo ciclo, identidade nova, desafios novos. Não para. Eu tive um convite para ir para os Estados Unidos, para participar de um evento lá. Nesse evento que a gente participa, eu conversei com a minha esposa e falei, agora por condição não dá. E eu fiquei na crise, condição e decisão, porque eu falo para todo mundo, eu ensino isso, eu ministro isso. E aí? Só que eu querendo afirmar a minha postura, e ela falava, eu sinto que você tem que ir. Eu falei para ela, deixa eu explicar o que vai acontecer. Eu vou passar o cartão, as coisas vão enrolar e depois eu vou orar e falar, Deus, me ajuda que o diabo está atacando minhas finanças. Eu ainda brincava com ela. O diabo vai estar junto e falar assim, eu nem peguei a senha, é culpa dele. Ele pegou, ele foi lá, ele gastou e agora coloca a culpa em mim. Não fui eu não, Deus. Eu ainda brincava com ela assim. E eu falei, então eu não vou, porque eu tenho que ter sabedoria, isso. Ela falou, sinto no coração que você tem que ir. Eu sem saber nada, ela pede um sinal para Deus. 7 dias. Eu estou um dia na loja numa sexta-feira, faltando uma semana para a viagem. Chega um dos casais que a gente participa e fala assim, eu estava orando, eu tinha separado um dinheiro para fazer um curso. E Deus falou para mim que não é o meu momento, que é o seu, que você tem que ir para os Estados Unidos. Aí eu falo, o quê? Eu não vou aceitar isso aí não. Ele falou, eu já pedi 3 confirmações para Deus. Eu falei, esse cara não sabe nem o que é Bíblia, meu Deus. Ele está lendo a Bíblia há 3 meses, deu 3 confirmações. Eu falei, não é possível, meu racional entrou em crise. Ele falava, eu estou em paz, Diego. Deus mandou fazer isso. A quarta foi minha esposa. Se ela falar que você não tem que ir, tudo bem. Eu cheguei, ela falou, não, a gente vai ofertar a viagem pro Diego. Aí chega a minha esposa, você vai? Eu falei, eu não vou. Ela falou, você vai sim, é a resposta da minha oração. Quem disse que você não vai? Eu falei, eu não vou, eu vou orar. É a resposta da minha, não é da sua, não, você vai sim. Ela falou assim, eu vou orar. Não, eu vou orar, não é possível. Porque... E uma palavra de sabedoria para vocês. Quando você não sabe o que você está sentindo, você põe nome no seu sentimento. Eu não sabia o que eu estava sentindo. E eu falei, o que eu estou sentindo? E eu fui puxar, eu falei, talvez seja um trauma, um bloqueio. Meu sentimento era de roubo. Aí eu falei, tá, Deus, eu estou roubando ele. É o sentimento que eu tenho. Por quê? É um bloqueio, é uma escassez, o que é? Eu não quero mais sentir isso. Aí eu liguei para a conselheira. Falei pra ela, eu não tô achando onde está o bloqueio, está na minha infância, no meu trauma, meu sentimento é de roubo, eu não quero sentir isso, porque senão eu não consigo aceitar. Ela falou, eu falo o seu bloqueio agora. O seu bloqueio é orgulho. Deus não lidar com gente orgulhosa. E foi me dando uma clareza de dormir, como se Deus falasse pra mim assim, a estrutura que você tem hoje, ela não serve pro próximo nível, você perde muito próximo nível.
Você se movimenta, você quer correr, você quer fazer maratona e fala, vamos acessar os próximos níveis. O Senhor tem sempre mais. E eu falo para todo mundo a frase, eu já vivo coisas maravilhosas que eu nem sonhava viver. Mas com Deus o melhor está sempre por vir, não é nem o começo, é frase dos nossos grupos de movimento. O melhor está sempre por vir, viu? Quando alguém conquista algo muito top, a gente fala para ele, isso é muito bom, mas não é nem o começo. A gente sempre usa essa frase. E eu falei, como se Deus falasse para mim, você que sabe, a estrutura que você tem hoje, se você não deixar abalar ela, você não serve para o próximo nível, porque você é uma casa térrea. Para levantar 6 andares, aí precisa mudar essa estrutura precisa ter reforçado. Não adianta você só confiar na sua planilha, nas suas datas, naquilo que você consegue gerar. Você tem que entender o que é estar na confiança. E no dia seguinte eu liguei para ele e falei assim, ó, eu estou em crise, isso, mas se você está em paz, ele falou, eu estou em paz. Se você está em paz, eu falei para ele, eu vou aceitar, se foi Deus que mandou. Mas querendo chorar por dentro. Ele falou, Deus, por que desse jeito? Tem a maneira mais fácil, podia ser alguém que eu nem conheço, manda, vai lá, acabou, eu paguei. Surgiu um negócio aqui. Aí ele falou para mim assim, eu não esqueço. Por que a Torre de Babel não deu certo? Eu entendi a pergunta dele, eu falei para ele assim, quem disse para você que não deu certo? Eles tinham unidade e tinham a mesma linguagem, nada era impossível para eles, a motivação que estava errada. A resposta dele para mim foi, então, pois bem, nós temos mesma unidade, mesma linguagem, eu conheço a motivação do seu coração, só você pode impedir isso. Eu falei, esse cara está estudando a Bíblia escondida há uns anos, não é possível, tanta experiência, essa palavra de sabedoria, há 3, 4 meses me ensinando isso. Gente, semana passada, poucas pessoas sabem, até nesse grupo de movimento, eu fui para os Estados Unidos, e lá eu aprendi que é tudo do jeito que eu preciso, não do que eu quero. Quando eu cheguei lá, quando Deus te impulsiona para um lugar, o que você acredita? Vai chegar lá, portas abertas, conexões. Eu tinha acabado de fazer a maratona, eu falava, eu não quero nem saber de negócio, eu quero saber de uma experiência nova com Deus, porque a experiência da maratona foi muito forte. Eu só quero a experiência nova. Cheguei lá, meu voo foi cancelado. Fiquei, 10 horas no aeroporto em Miami. Arrumei um Uber para ir de trem para Orlando. Minha mala ficou lá. E a Ale falava assim para mim, tá tudo bem? E eu mandava para ela, todavia me alegrarei em Deus da minha salvação. Eu falei, Deus me trouxe para cá, só tem coisa boa. Como é que eu vou ficar feliz com isso aqui? Como é que eu vou ficar triste com isso aqui? Eu tô feliz. E eu só guardava meu coração. Eu falava, Senhor, eu não vou murmurar, não vou perder essa frequência. O Senhor me trouxe aqui para coisas maravilhosas. E eu fui, depois de uns dias peguei a mala e foram experiências muito fortes, só que nada daquilo que eu queria. 100% das coisas que eu precisava aprender. 100% das que eu precisava. Nada daquilo que eu queria. Eu queria que as coisas chegassem lá com portas abertas, com tudo certo, com tudo bom, com conexões novas, com experiências novas com Deus. Porque a experiência da maratona tinha sido forte. Eu falei, aqui eu vim ter novas experiências. E foi tudo ao contrário. Foi tudo que eu precisava. Eu voltei de lá mais maduro, com discernimento, leitura de coração de pessoas diferentes daquilo que eu tinha, com problemas novos, sem falar a língua, em outro lugar. E semana passada me liga um rapaz, tem conselheiros, né? Aí o Wagner falou assim pra mim, esse amigo meu, quando eu cheguei lá, ele falou, quer um conselho? Quando eu fui pra lá, eu servi. Você não sabe o que eu fiz? Serve. Serve as pessoas, serve água, pega livro e ajuda, e pega microfone. Se você não souber o que fazer lá e se você não tiver, sirva. Um conselho que eu te dou, e eu guardei isso. Eu cheguei lá para participar, assistir, fazer conexão. E eu servi as pessoas, dei o meu melhor, já um pouco do meu jeito, e eu sempre lembrei disso quando eu estava lá. Semana passada me liga uma dessas pessoas que estavam lá, está na Coreia do Sul, falou, Diego, a gente está com alguns projetos em São Paulo, eu queria ver se você quer participar. Aí falei para ele, eu? Você não quer participar com a gente num projeto novo que está acontecendo? Eu falei, cara, tem no mínimo em volta de você umas 30 pessoas muito mais capacitadas do que eu preciso. Você tem certeza? Ainda perguntei para ele. Ele falou para mim, quando você estava nos Estados Unidos, a gente está procurando corações assim, que queiram servir, que queiram ajudar, ensinar. Viu? Aí fez sentido que eu estava lá. Eu falei, muito obrigado, Deus, porque não é sobre aquilo que eu quero, é aquilo que eu preciso. E vou perguntar para vocês de novo. Vocês estão dispostos a viver o ciclo novo? Problemas novos? Caos novo?
Ela fala, é muito bom passar por dificuldade, é muito bom passar por crise. Realmente. Então eu vou falar para vocês, um novo ciclo, vocês têm identidade ativada, vai precisar de comportamento novo, postura nova, energia nova, entender que ela se renova todas as manhãs, as misericórdias, não carregar mais o passado, basta cada dia o seu mal, levantar, respirar, dar um sorriso e falar, esse é o dia que o Senhor fez. Esse é um novo ciclo, porque tem problemas novos, senão não vai dar certo. O combustível que você tinha até ontem não serve, é um novo ciclo, ciclo de aliança. As alianças vão vir, as pessoas vão vir, só que a gente se movimenta, o reino é movimento, conexões novas, busque novos conhecimentos. Se você estiver disposto a viver coisas novas, esteja disposto a enfrentar essas dificuldades, esteja disposto a se movimentar, a buscar nova postura. Quando perguntaram para mim, por que maratona? Eu falei, ninguém ama correr 4 horas. O professor fez uma aula comigo, por que maratona? Eu falei para ele, você quer a resposta romântica ou a verdadeira? A romântica que é bonita, eu cuido da saúde, eu vou fazer atividade física, eu vou tirar uma foto com a medalha. E a verdadeira é, para eu fazer uma maratona eu vou ter que abrir mão de coisas que eu gosto de comer. Eu fui dormir tarde, eu acordei cedo, eu treinei todos os dias durante 90 dias, eu tomei mais água, eu cuidei da minha alimentação, eu cuidei do meu sono, eu tive que ser mais frequente, mais forte. Eu falei para ele, eu só quero isso, ser mais consciente do que eu preciso nos meus negócios, ser melhor como pai, ser melhor como filho, ser melhor como empresário. Eu preciso de mais constância, é isso que eu estou caçando. Eu estou caçando ser mais robusto, entender, falar, Deus, agora eu consigo resolver problemas novos. Então vai precisar movimentar. Vou começar pelos homens. Quem é casado? Ou namora? Pelos mais fortes, pelos homens. Quanto tempo que vocês não dão uma flor para a esposa de vocês? Família é o primeiro ministério. Famílias fortes. Israel é uma família. Bora subir o nível? Bora entender que a gente vai precisar de novos hábitos, e os hábitos nunca andam sozinhos. Se você começar a cuidar da sua saúde, você vai querer se alimentar melhor. Os hábitos nunca andam sozinhos. Cuidado com os hábitos. Então vai o primeiro desafio para os homens aqui. Não é ir lá e comprar uma flor hoje. É uma promessa de vida. Quem anda com a gente nos grupos, a gente pergunta para ele assim, já deu flor para sua esposa? Não? Então a partir de agora você vai começar a dar flor para sua esposa. Não é uma vez. É uma promessa de vida. Enquanto eu estiver vivo, todos os meses da minha vida eu vou te dar flor. Alguém topa começar esses novos hábitos? Se sua vida está plena, está tudo bem, nem precisa. Mas se quiser vir para o próximo nível, ele tem mais. Vai precisar de desafio novo, de comportamento novo. Se você falar, vou fazer amanhã ou depois de amanhã, eu vou usar outra frase que a gente aprende nos grupos. Eu só escuto assim, desculpa, desculpa, desculpa. Não, eu não vou fazer por causa disso, disso, daquilo. Eu só vou responder para você, mas desculpa, desculpa, desculpa. Vai e compra um botão de rosa no mercado. O primeiro desafio vai para os homens. Compromisso público. Vamos lá? Melhor é a pior coisa que tem é compromisso público. Vocês sabiam, né? Cheio de testemunhas. Levanta a mão os homens aí. Levanta a mão, segura a mão e todo mundo vai olhar. É compromisso público. É que nem o contrato quando tem 2 testemunhas. O contrato da loja não precisa nem reconhecer a firma. Ele tem 2 testemunhas, ele tem valor jurídico. Aqui tem várias testemunhas. No primeiro passo, a gente como homem entender. O primeiro ministério é família. Unidade, linguagem, família. Quanto tempo você não faz um check-up na saúde? Marca a data para isso. Quanto tempo você não faz uma atividade física? Esse novo ciclo vai te exigir ser mais forte, ser mais constante. Emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Vamos para os 5, os talentos. A gente está no 1, 2 e 5. O 5 vai depender da nossa capacidade. Vamos dilatar isso. Mundo real e mundo ideal.
Eu quero finalizar com vocês sobre identidade. Outra pergunta que eu sempre faço. Quando José teve o sonho, se não me engano, com 17 anos, e quando que ele se tornou governador? Quando ele teve o sonho ou quando ele assumiu? Quando ele teve o sonho? Quando ele assumiu? Eu falo, quando ele teve o sonho, Deus já mostrou para ele. Para Deus ele já era. Deus não está preso ao tempo e espaço. O segredo da vida é aprender a se olhar como Ele nos olha. A diferença é que nós, no lugar de José, a gente estaria magoado, triste, vingança com os irmãos. Então o segredo da vida é aprender a se olhar como Deus nos olha. José já era para ele. Em Lucas, se não me engano, 15, 16, tem as 3 parábolas da ovelha perdida. Jesus fala que Deus deixa as 99 para ir atrás de uma. Depois tem das dracmas, que ela perde e depois acha. E a terceira parábola é do filho pródigo. Ele volta. Quando você entende que você é filho, você sabe o caminho de volta. Quando você é ovelha, ele vai te achar. Quando você perde a dracma, você precisa procurar. Mas quando você entende que é filho, o filho sempre sabe o caminho de volta. Identidade ativada. Somos filhos. Nós somos aquilo que ele falou que nós somos. Estamos em um novo ciclo. Estamos dispostos a enfrentar novos problemas. Estamos dispostos a viver a nova fase. Amém? Amém. Dentre todos os novos ciclos que eu estou vivendo, não sei se todos sabem, minha esposa ainda está grávida. Então, eu venho, agradeço a oportunidade, mas estamos todos no novo ciclo.